portão de ferro da instituição correcional fechou com um som que ecoou como sentença final. Era barulho que todos conheciam, que marcava fim de liberdade e início de algo muito diferente. Mas quando Victor Kane, 61 anos, ouviu aquele som reverberar pelas paredes de concreto, seu rosto permaneceu sereno. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho duro, descansavam tranquilas ao lado do corpo. Seus ombros mantinham postura ereta apesar do uniforme alaranjado que pendia solto em sua estrutura magra mas definida. O funcionário da recepção processava novo interno com indiferença automática. Seus olhos cansados mal registravam o homem à frente. Mais um idoso pego pelo sistema. Provavelmente algum crime financeiro ou envolvimento em esquema que finalmente o alcançou. Nada de especial, nada preocupante. Apenas mais um número para encher mais uma cela superlotada. Mas se aquele funcionário tivesse verdadeiramente observado, se tivesse realmente prestado atenção, talvez notasse algo peculiar em Victor Kane. A forma como seus pés se posicionavam com equilíbrio perfeito mesmo algemado. A maneira como seus olhos mapeavam cada detalhe do ambiente sem demonstrar ansiedade. Como sua respiração seguia ritmo constante e profundo apesar de estar adentrando uma das instituições mais violentas da região. Victor havia sido homem livre por 61 anos. Ele tinha sido instrutor tático de elite por 35 anos, treinando soldados de forças especiais em combate avançado, sobrevivência em ambientes hostis e técnicas de neutralização de ameaças. Treinou milhares de operadores que depois foram para missões classificadas ao redor do mundo. Sua vida foi construída sobre precisão, disciplina e conhecimento de violência que poucos civis podiam imaginar. Agora ele era detento 87534, e os próximos 7 anos de sua vida transcorreriam atrás destas paredes úmidas que cheiravam a desespero e abandono. Antes de seguir, me diz aí nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Fico emocionado em ver até onde nossas histórias chegam. E claro, deixa o like e comenta no vídeo dizendo o que está achando da história. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho. O bloco para onde Victor foi destinado tinha dono absoluto, e todos reconheciam isso. Graham, o martelo, tinha quase 2 metros de altura e 130 quilos de músculo e cicatrizes. Sua pele clara estava coberta de tatuagens que narravam 20 anos de domínio dentro do sistema prisional. Muitas delas símbolos de supremacia racial que ele exibia com orgulho perverso. Seu bando de seguidores se movia pela instituição como exército conquistador, impondo versão brutal de ordem baseada em hierarquia racial explícita. Graham construíra império baseado não apenas em terror, mas em ideologia de ódio que dividia a população prisional em linhas raciais rígidas. Ele decidia quem comia e quem passava fome. Determinava quais presos conseguiam proteção e quais viravam alvos. E tinha regra absoluta. Presos negros ficavam no fundo da hierarquia, tratados como subcategoria de humanos. Quando notícia chegou de que novo preso negro estava sendo transferido para Bloco D, Graham sentiu aquela familiar coceira de oportunidade. Sangue novo significava chance fresca de demonstrar poder, de lembrar a cada alma naquele inferno quem realmente mandava. Na primeira vez que Graham viu Victor, ele sorriu com crueldade. Um negro velho, talvez mais velho que seu próprio pai teria sido se não tivesse morrido em briga de bar. Cabelos grisalhos, mãos que tremiam levemente, caminhando devagar como alguém que sentia cada articulação protestar. Aquilo não era apenas presa fácil. Era presente dos céus. Oportunidade perfeita para a demonstração de poder racial. A primeira noite de Victor transcorreu em silêncio absoluto. Ele organizou seu espaço com precisão quase militar. Dobrou seu cobertor com cantos perfeitos e sentou-se em posição de meditação até luzes se apagarem. Não conversou com um companheiro de cela, rapaz magricela chamado Ryan, que contava obsessivamente dias até liberdade. O senhor é diferente, Ryan sussurrou quando escuridão envolveu cela. Maioria dos novatos chega tremendo ou fazendo ameaças. O senhor está só, em paz. Victor abriu olhos lentamente. Medo e ameaça são lados opostos da mesma moeda fraca, filho. Paz verdadeira vem de saber exatamente quem você é e do que é capaz. Ryan não compreendeu completamente aquelas palavras,
Mas algo na voz grave e controlada do velho o fez sentir segurança que não experimentava há meses. A manhã seguinte trouxe primeira ida de Victor ao refeitório. E Graham estava estrategicamente posicionado. Ele sempre se colocava perto da entrada com seu bando, forçando cada detento a passar por presença intimidadora. Era teatro de poder puro, lembrete visual da hierarquia brutal que governava aquele lugar. Victor entrou no refeitório movendo-se com aquela mesma tranquilidade inabalável. Ele caminhou até fila, observando o ambiente não com medo, mas com consciência aguçada de alguém que passou décadas ensinando outros a avaliar ameaças. A comida era previsível em mediocridade. Mingau ralo, pão duro, café que parecia água suja. Ele aceitou tudo sem reclamar e começou a procurar onde sentar. Foi nesse momento que Graham decidiu fazer seu movimento. "Ei, garoto!" A voz de Graham cortou o ar como navalha, fazendo conversas morrerem e cabeças girarem. Ele sempre chamava homens negros de garoto, independente da idade, parte de seu sistema calculado de humilhação racial. "O que você pensa que está fazendo, garoto?" Victor continuou andando, bandeja equilibrada com firmeza, rosto mostrando nenhuma reação às provocações. Ele conhecia valentões. Tinha lidado com eles em bases militares, campos de treinamento, zonas de conflito. Ambiente era diferente, mas dinâmica permanecia idêntica. Não demonstrar medo, mas também não procurar conflito desnecessário. Graham deu passo grande, bloqueando fisicamente caminho de Victor. Sua massa corporal imponente projetava sombra sobre o homem mais baixo e mais velho. Seu grupo se espalhou em semicírculo, sorrisos maldosos antecipando o espetáculo que estava por vir. "Ei, estou falando com você, garoto!" Graham praticamente cuspiu palavras, tom carregado de desprezo racial deliberado. "Quando eu falo, você para e responde. Entendeu como funciona?" Victor parou e levantou olhos calmamente para encontrar o olhar de Graham. "Eu ouvi o que você disse. Só não vejo necessidade de responder a insultos." A resposta desarmou Graham por segundo. Novatos geralmente reagiam de duas formas. Congelavam de terror ou inflavam o peito fingindo coragem. Esse velho estava fazendo nenhuma das duas. Ele simplesmente estava ali, completamente impassível diante de intimidação. "Você não vê necessidade?" Graham repetiu, voz subindo oitava. "Deixa eu te explicar como coisas são aqui, garoto. Eu mando neste bloco. Tudo que acontece aqui passa por mim primeiro, inclusive onde um fóssil como você vai sentar para comer. Na verdade," ele sorriu com crueldade, "você não vai sentar em mesa nenhuma. Gente como você come no chão, onde pertence." Risadas explodiram do grupo de Graham. Era parte do ritual. Humilhação pública que reforçava a hierarquia racial. Victor manteve postura relaxada, mas algo mudou em seus olhos. 35 anos de treinamento lhe haviam ensinado a avaliar ameaças e escolher batalhas sabiamente. Este não era momento para confronto, mas também não era momento para aceitar desumanização. "Vou sentar em uma mesa", Victor disse calmamente, "e vou comer minha comida como qualquer ser humano. Se você tem problema com isso, podemos resolver de outra forma." O refeitório ficou absolutamente silencioso. Todos sabiam que desafiar Graham publicamente era suicídio, especialmente para preso negro idoso em seu primeiro dia. Graham olhou para Victor com mistura de surpresa e raiva crescente. "Resolver de outra forma?" Ele ecoou perigosamente. "Você está ameaçando eu, garoto?" "Não estou ameaçando ninguém", Victor respondeu firmemente. "Estou simplesmente dizendo que não vou aceitar ser tratado como menos que humano. Não hoje, não nunca." O rosto de Graham ficou vermelho de fúria. A calma do velho estava fazendo ele parecer fraco na frente de seu grupo, na frente do refeitório inteiro. Isso era inaceitável. Sem aviso, Graham empurrou Victor com força brutal no peito. Era tipo de empurrão que normalmente mandava homens voando para trás, quebrando equilíbrio e dignidade simultaneamente. Mas algo extraordinário aconteceu. Os pés de Victor não se moveram nem centímetro. Seu corpo absorveu o impacto como árvore antiga absorve vento, flexionando levemente, mas mantendo raízes profundas. 35 anos de treinamento militar de elite haviam ensinado ele sobre centro de gravidade e absorção de força. Graham piscou confusão. Ele havia colocado força real naquele empurrão, suficiente para derrubar homem muito mais jovem. "Como você..." Graham começou, genuinamente perplexo. Mas então viu algo nos olhos de Victor que fez calafrio descer por espinha. Por fração de segundo,
Máscara de calma do velho escorregou. O que Graham vislumbrou foi algo primordial e calculado. Era como olhar nos olhos de predador que estava permitindo presa acreditar que tinha vantagem. O momento se esticou como elástico prestes a romper. Graham fitou aqueles olhos profundos e experimentou algo que não sentia desde primeiros dias na prisão. Dúvida genuína. O olhar do velho carregava camadas de conhecimento, de experiência, de confiança tranquila, que só vem de quem sabe exatamente suas capacidades. Mas Graham era rei do bloco D. Reis não recuam, especialmente não diante de homem negro que deveria estar apavorado. Você se acha esperto, garoto? Graham rosnou, aproximando-se ainda mais até peito estar quase tocando o topo da cabeça de Victor. Acha que esses ossos podres conseguem aguentar o que eu tenho reservado? A resposta de Victor foi quase sussurro, mas cada palavra carregava peso de aço. Acho que você deveria me deixar comer meu café da manhã, filho. A palavra filho pendurada no ar. Graham nunca havia sido chamado assim por preso negro. Era a inversão de dinâmica de poder que o enfureceu ainda mais. O refeitório inteiro havia parado. Nem garfo tocava prato. Nem voz quebrava silêncio. Até guardas no fundo da sala haviam percebido que algo estava acontecendo, embora ainda não tivessem se movido para intervir. O bando de Graham estava inquieto agora. Eles se alimentavam da energia do líder, e essa energia estava se acumulando como nuvem de tempestade prestes a descarregar. Um deles, sujeito musculoso com tatuagem de cruz celta no pescoço chamado Derek, deu passo à frente. Graham, quer que eu ensine educação para o velho? Derek estralou dedos, ansioso para impressionar chefe e dar show para a plateia. Mas Graham levantou mão, parando-o. Não. Isso tinha se tornado pessoal. Serenidade do velho estava corroendo autoridade a cada segundo que passava. Ele precisava encerrar isso pessoalmente, de forma definitiva e brutal, de maneira que ninguém jamais esqueceria. Fica aí, Derek. Graham disse sem tirar olhos de Victor. Esse aqui é meu. O que aconteceu nos próximos 2 segundos seria recontado em sussurros por anos nas prisões de toda a região. Graham puxou o braço direito maciço para trás, colocando todo o peso de 130 quilos atrás de soco projetado para explodir mandíbula do velho. Era golpe que havia nocauteado homens no auge da forma física, tipo de pancada que definia dominação absoluta. Victor viu o soco vindo antes mesmo de punho começar a se mover. 35 anos treinando soldados de elite lhe haviam dado compreensão instintiva de mecânica corporal e telegrafação de movimentos. Soco era poderoso, mas desajeitado, lançado com emoção em vez de técnica, telegrafado como outdoor na estrada. Tempo pareceu se distorcer quando o corpo de Victor se moveu com precisão econômica. Sua mão esquerda subiu em bloqueio deflector que redirecionou o soco de Graham apenas suficiente para enviá-lo inofensivamente pelo espaço onde cabeça havia estado. No mesmo movimento contínuo, Victor aplicou técnica chamada neutralização de ponto único. Golpe de palma em ângulo específico na lateral do pescoço de Graham, que cortou temporariamente fluxo sanguíneo para cérebro. Era técnica que Victor havia desenvolvido pessoalmente e ensinado a operadores de forças especiais. Aplicada corretamente, causava desorientação imediata sem dano permanente. Aplicada com força total, podia ser letal. Victor usou o controle perfeito. Os olhos de Graham se arregalaram quando pernas simplesmente pararam de funcionar. Sua estrutura massiva desabou como torre demolida, joelhos batendo no chão de concreto com um som que ecoou pelo refeitório. Bandeja de Victor caiu também, espalhando mingau e café pelo chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Derek e resto do bando de Graham ficaram paralisados, mentes se recusando a processar impossível. Seu líder invencível, homem que dominara este bloco através de terror racial por quase 2 décadas, estava de joelhos diante de preso negro idoso que parecia que deveria estar aposentado em algum lugar tranquilo. Victor olhou para baixo com expressão que poderia ser compaixão. Eu pedi com respeito. Ele disse, voz ainda calma e controlada. Só queria tomar meu café da manhã em paz. Graham lutou para se levantar, visão ainda embaçada, equilíbrio comprometido. Rosto agora roxo de vergonha e fúria. Humilhação queimava mais intensamente que qualquer dor física. Cada olho no refeitório estava nele,
todos esperando ver como o rei responderia a ser destronado tão publicamente por exatamente tipo de pessoa que ele havia passado vida inteira brutalizando. Você está morto? Graham finalmente conseguiu gritar, ainda cambaleante. Ouviu bem, garoto. Morto. Mas mesmo enquanto proferia a ameaça, Graham sabia que algo fundamental havia mudado. A aura de invencibilidade que o protegia havia sido despedaçada. Notícia se espalharia por cada cela até a noite. O martelo havia sido derrubado por homem negro de 61 anos. Victor recolheu bandeja caída e caminhou tranquilamente até a área de servir para pegar substituição. Detentos se separaram diante dele como um mar vermelho, olhos grudados em cada movimento. Alguns dos presos negros olhavam com esperança nascente, algo que não ousavam sentir há anos. Presos brancos não afiliados com Graham mostravam respeito cauteloso. Grupo de supremacistas fervilhava com raiva impotente. Quando Victor finalmente se sentou em mesa para comer, conversas gradualmente retomaram, mas eram diferentes, sussurradas, tensas. Estrutura de poder baseada em terror racial que havia governado o Bloco D por anos havia sido abalada em menos de 1 minuto. Graham e bando se reagruparam em canto. Mas confiança arrogante havia evaporado. Eles se reuniram em círculo apertado. Vozes baixas, mas urgentes, já planejando vingança. Porque em lugar como esse, especialmente para grupo supremacista, o que havia acontecido não podia simplesmente ficar assim. O homem negro havia humilhado publicamente líder deles. Isso significava guerra, e seria guerra racial total. Victor mastigou o pão duro metodicamente, aparentemente alheio à tempestade se formando, mas consciência estava totalmente ativa. Sentia olhares de ódio, ouvia sussurros de vingança, percebia violência se acumulando como água atrás de represa prestes a romper. Ele havia esperado cumprir sentença quieto, manter cabeça baixa. Talvez ensinar alguns jovens sobre disciplina e sobrevivência. Sair em 7 anos como homem mais velho, mas não quebrado. Mas 35 anos treinando soldados lhe haviam ensinado que alguns confrontos eram inevitáveis. Quando você encontra a ideologia de ódio encarnada em violência organizada, tem 2 escolhas. Se curvar diante dela e perder humanidade, ou permanecer firme e enfrentar consequências. Victor Kane nunca havia se curvado para ninguém. Após café da manhã, enquanto detentos saíam do refeitório, algo inesperado aconteceu. Vários presos negros se aproximaram de Victor discretamente, querendo agradecer, oferecer aliança ou simplesmente tocar o homem que havia feito o impossível. Um deles, homem de meia idade chamado Marcos, segurou o braço de Victor brevemente. Irmão, ele sussurrou, lágrimas em olhos. Você não sabe o que acabou de fazer. Pela primeira vez em anos, eu me senti como pessoa humana de novo, como alguém que importa. Victor assentiu em compreensão, mas também em preocupação. Fique perto de outros. Graham vai retaliar e vai ser contra todos que se parecem comigo. Preparem-se. Marcos assentiu gravemente e desapareceu na multidão. Victor também recusou ofertas formais de aliança de outros grupos. Ele aprendera que em ambientes assim, aliados podiam rapidamente se tornar alvos, e informação compartilhada podia virar arma contra você. Mas enquanto caminhava de volta para a cela, Victor sabia com absoluta certeza que tentativa de paz havia terminado antes mesmo de começar. Graham não deixaria isso passar. E quando fizesse movimento, não seria luta justa. Seria emboscada brutal projetada para restaurar domínio de supremacia branca através de violência espetacular e racialmente motivada. Essa noite seria apenas primeira de muitas sem dormir. Aquela noite, enquanto Victor se sentava em cama meditando, Ryan sussurrava nervosamente do beliche de baixo. Todo mundo está falando sobre o que o senhor fez. Dizem que humilhou Graham na frente de todo mundo. Senhor, o senhor sabe quem ele é? O que ele representa? Victor abriu olhos lentamente. Sei exatamente quem ele é. Homem que construiu identidade sobre ideologia de ódio porque não tinha nada mais substancial para dar sentido à existência dele. Mas ele vai vir atrás do Senhor. E não vai ser só ele. Vai ser grupo inteiro de supremacistas. E eles têm aliados em outros blocos. Victor estava quieto por momento, perdido em memórias. Bases militares em países distantes. Soldados que moldara em instrumentos de precisão letal. Missões onde técnicas que ensinou haviam salvado vidas ou tirado vidas de inimigos.
Mundo onde habilidades eram usadas para proteger nação, não para sobreviver em jaula de concreto governada por ideologia racial. Eu sei que virão, ele finalmente disse. Questão não é se, mas quando e como. O senhor não está com medo? Ryan perguntou, genuinamente curioso. O senhor tem 61 anos. Eles são 30, 40 caras, muito jovens e fortes. E eles odeiam pessoas como o senhor. Victor considerou a pergunta cuidadosamente. Medo é resposta natural a perigo real, mas também é ferramenta. Me diz para estar preparado, para analisar cenários, para ter planos múltiplos. Não precisa controlar ações. O que o senhor era lá fora? Tipo, o que fazia que deixou assim? Eu era instrutor tático principal para unidades de forças especiais militares. Treinava soldados para combate avançado, sobrevivência em ambientes hostis, neutralização de alvos de alto valor. Passei 35 anos ensinando melhores dos melhores como sobreviver e vencer nas piores situações imagináveis. Ryan ficou quieto, processando isso. E agora está aqui. Por quê? Acusação de tráfico de armas relacionada a equipamento militar. 8 contagens. Alguém precisava de bode expiatório quando armas desapareceram de inventário. E eu fui escolhido. Não consegui provar inocência bem suficiente para júri. Isso é injusto. Sistema raramente é justo, filho. É apenas sistema. Manhã seguinte chegou com tensão palpável no ar. Enquanto Victor caminhava pelos corredores, notava olhares de todos os lados. Presos negros observavam com esperança misturada com medo pelo que a ação dele pudesse desencadear. Supremacistas brancos olhavam com ódio puro e calculado. Outros grupos étnicos observavam com interesse cauteloso, perguntando-se como isso afetaria balanço de poder. A área de exercícios estava estrategicamente vazia quando Victor chegou. Sinal claro de que palavra havia se espalhado para ficar longe. Ele valorizou solidão momentânea, usando o tempo para fazer série de alongamentos e movimentos que mantinham o corpo de 61 anos funcionando em nível que desafiava a idade. Mas solidão não duraria. Ouviu passos antes de vê-los, múltiplos conjuntos de botas. Movimento coordenado, não virou, mas reflexos em janelas de aço revelavam tudo. Derek entrou primeiro com 6 membros do grupo supremacista de Graham. Todos tinham tatuagens de ódio racial visíveis. Todos carregavam linguagem corporal de homens acostumados a brutalizar outros sem consequência. E aí, velho? Derek disse, sorriso cruel em rosto. Graham quer ter conversinha com você, em particular. Victor continuou o alongamento metodicamente. Imaginei que ele pudesse querer. Então vamos facilitar. Você vem quieto ou gente te arrasta. E honestamente, Derek se aproximou. Tô esperando que você escolha ser arrastado. Entendo a posição de vocês, Victor disse calmamente, finalmente parando e virando para encará-los. Mas não vou a lugar nenhum com vocês. Sorriso de Derek se alargou, mostrando dentes em vários estágios de deterioração. Não estava pedindo, velho. O primeiro atacante avançou rapidamente, mão estendida para agarrar. O que aconteceu foi tão rápido que Derek mal conseguiu acompanhar com olhos. Victor executou técnica chamada desarme preventivo. Pegou o pulso do atacante em movimento de torção que forçou o homem a girar. Depois aplicou pressão em ponto nervoso específico que fez o braço inteiro do atacante ficar temporariamente inútil. O homem gritou e cambaleou para trás, segurando o braço que pendurava como peso morto. Segundo atacante tentou investida lateral. Victor deu passo para trás que colocou o primeiro atacante entre ele e segundo. Depois entregou o chute baixo preciso à lateral do joelho do segundo homem. Som de ligamentos estourando foi audível. Homem desabou gritando. Terceiro e quarto vieram juntos. Coordenação ruim, mas compensada por determinação. Victor se moveu como instrutor demonstrando técnica para a classe. Bloqueou o soco de um com o antebraço, redirecionou o outro atacante usando o momentum próprio dele e entregou série de golpes curtos e precisos. Cotovelo às costelas flutuantes, soco ao plexo solar, varredura que mandou ambos ao chão em confusão de membros. Derek estava recuando agora, olhos arregalados. 6 de seus melhores haviam sido neutralizados em menos de 15 segundos por homem que parecia que deveria estar recebendo o benefício de aposentadoria. Isso não acaba aqui, Derek rosnou, ajudando companheiros feridos. Graham tem planos grandes. E você vai sofrer, velho. Vai implorar antes do fim. Diga a Graham, Victor respondeu calmamente, que ele sabe onde me encontrar.
Estarei na biblioteca. E biblioteca era um dos poucos lugares na prisão que mantinha a aparência de civilização. Estantes de livros doados, algumas mesas gastas e janelas que deixavam entrar luz natural filtrada. Victor encontrou o canto onde podia sentar com visão de todas as entradas e corredores adjacentes. Pegou o livro sobre táticas militares históricas, mas a atenção real estava mapeando espaço e rotas de escape potenciais. Bibliotecária era a mulher de meia-idade chamada Claire, que havia trabalhado na prisão por 18 anos. Ela havia visto suficiente violência para durar várias vidas, mas algo sobre Victor a intrigava. Você lê livros de estratégia militar? Ela observou enquanto Victor devolvia volumes sobre Segunda Guerra. Maioria dos homens aqui mal consegue ler revista. Estratégia não é apenas para a guerra, Victor respondeu. É para a vida, entender terreno, recursos, comportamento humano, antecipação de movimentos adversários. O que te trouxe aqui? Você parece profundamente diferente. Escolhas ruins em momento de pressão extrema. Confiei nas pessoas erradas quando armas militares desapareceram de inventário sob minha supervisão. Agora estou pagando o preço. Conversa foi interrompida por novos detentos entrando. Victor os reconheceu imediatamente como mercenários de outros blocos. Músculo contratado trazido especificamente porque problema havia crescido além de capacidade interna de Graham. Claire sentiu mudança na atmosfera instantaneamente. Você deveria ir. Posso chamar guardas. Não precisa, Victor disse gentilmente. Isso sempre ia acontecer. Melhor aqui onde tenho espaço para manobrar do que em corredor apertado. Líder desses mercenários era conhecido como Titã, montanha de homem com quase 2 metros de músculo sólido, cicatrizes cruzando o rosto e reputação em cada bloco da prisão. Ele tinha sido lutador profissional antes de condenação por homicídio e usava tamanho como arma primária. Então você é velho que fez Graham de idiota, Titan disse, voz como trovão distante. Graham manda seus cumprimentos, do tipo que quebra ossos e deixa marcas permanentes. Victor fechou o livro cuidadosamente, colocando-o de lado. Suponho que diálogo racional não está disponível como opção. Tempo de conversa acabou há muito. Você desrespeitou o homem errado. E pior. Titan se aproximou, sombra cobrindo Victor completamente. Você esqueceu seu lugar, garoto. Hora de lembrar onde gente como você pertence. Palavra carregava todo o veneno racial que supremacistas brancos conseguiam inserir. Biblioteca explodiu em caos quando outros detentos correram para saídas, não querendo ser pegos no que estava por vir. Claire alcançou o botão de emergência escondido sob mesa. Mas Victor sabia que a ajuda levaria minutos preciosos, e ele tinha apenas segundos antes de situação se tornar crítica. Titan avançou com velocidade surpreendente para tamanho, punho massivo em trajetória para esmagar crânio de Victor. Mas Victor não estava lá quando o golpe chegou. Havia se movido com economia de movimento que falava de décadas de treino, apenas centímetros suficientes para deixar punho passar inofensivamente. Contra-ataque foi instantâneo e brutal. Victor entregou série rápida de golpes em pontos nervosos específicos que havia mapeado em milhares de corpos durante carreira. Atrás do joelho direito, lateral das costelas flutuantes, base do pescoço onde nervos ficavam mais expostos. Cada golpe projetado para causar dor máxima e interrupção neurológica com dano tissular mínimo. Titan rugiu mais de surpresa que dor e girou, tentando pegar Victor em abraço de urso que poderia esmagar costelas. Victor deslizou sob braços estendidos, girou atrás dele e aplicou técnica chamada desligamento controlado. Chave de pescoço que cortava fluxo sanguíneo para cérebro sem comprimir traqueia. Era técnica que separava instrutores amadores de profissionais de elite. Aplicada incorretamente, causava dano permanente ou morte. Aplicada perfeitamente, como Victor fazia, causava inconsciência em exatos 5 segundos sem sequelas. Titan lutou por 3 segundos, força bruta contra técnica refinada. Então pernas cederam e montanha de homem desabou inconsciente no chão da biblioteca. Outros 3 atacantes hesitaram, incapazes de acreditar que a arma secreta deles havia sido neutralizada tão rapidamente e eficientemente. Victor assumiu postura defensiva, avaliando os 3 restantes. Próximo, ele disse calmamente, sem arrogância, apenas declaração de fato. Eles se olharam, então recuaram lentamente.
Carregar corpo de Titan seria humilhação suficiente, sem adicionar próprios corpos à pilha. Guardas finalmente chegaram, liderados por supervisor chamado Officer Hamilton. Ele olhou ao redor biblioteca, estantes parcialmente derrubadas, Titan inconsciente sendo arrastado por companheiros, Victor de pé no centro com apenas arranhões menores em uniforme rasgado. O que aconteceu? Hamilton exigiu, embora Tom sugerisse que ele já tinha ideia bastante boa. Desentendimento sobre material de leitura. Victor respondeu com cara completamente séria. Saiu de controle, infelizmente. Hamilton estudou Victor com olhos experientes de alguém que havia trabalhado em prisões por 25 anos. Sr. Kane, você acabou de neutralizar homem que pesa literalmente o dobro do seu peso e tem histórico de matar oponente no ringue. Como exatamente isso aconteceu? Treinamento adequado e execução precisa de técnicas testadas em combate real oficial. Isolamento preventivo. 72 horas enquanto investigamos. E francamente por sua própria proteção. Entendo, oficial, mas isolamento apenas adia problema. Graham não vai parar até conseguir o que quer. E o que ele quer? Restaurar reputação através de minha destruição pública e brutal. De preferência de forma que reforce a ideologia racial dele. Hamilton assentiu gravemente. Você está certo. Mas 72 horas me dão tempo para organizar transferência para outra instalação. Lugar mais seguro. Com respeito, oficial, transferência só move problema, não resolve. E mostra que intimidação funciona. Prefiro ficar e lidar com situação aqui. Hamilton olhou para Victor com mistura de frustração e admiração. Você é teimoso ou tem desejo de morte, Kane? Nenhum nem outro. Sou realista. 7 anos é longo tempo. Não posso passar fugindo. Cela de isolamento era 2 metros por 2,5 de solidão concreta. Cama de concreto com colchão fino, vaso sanitário sem assento e luz fluorescente que nunca apagava completamente. Maioria dos homens emergia de isolamento psicologicamente despedaçada, solidão esmagadora quebrando mentes. Victor usou tempo diferentemente. Praticou meditação avançada que aprendera de monges em missão no exterior. Executou rotinas de exercício em espaço confinado que mantinham corpo ágil. E planejou estrategicamente para a escalada inevitável. Porque Graham não podia deixar isso passar. Supremacia branca vivia e morria por demonstração de dominação racial. Ele viria com tudo que pudesse reunir e seria coordenado, brutal e projetado para enviar mensagem que ecoaria por toda a instituição. Quando Victor emergiu 72 horas depois, prisão parecia eletrificada. Conversas paravam quando passava. Até guardas veteranos observavam com mistura de respeito e preocupação. História de incidente na biblioteca havia se espalhado não apenas através da instituição, mas para outras prisões, através de rede de detentos transferidos e ligações telefônicas monitoradas. Ryan estava esperando ansiosamente na cela. Sr. Victor, é pior que pensávamos. Graham chamou favores não apenas dentro desta prisão, mas de grupos supremacistas em outras instituições. Eles estão prometendo retaliação coordenada contra todos os presos negros, se o senhor não for eliminado. Victor sentou pesadamente em cama, sentindo cada um de seus 61 anos. Quantos? 28, talvez 30 dentro desta instalação. Mas eles estão mobilizando pressão externa também. Ameaças a famílias de presos negros do lado de fora. Pressão em administração para te transferir para bloco pior. Isso virou guerra racial total, senhor. Victor fechou olhos. Sua legítima defesa havia desencadeado algo maior que si mesmo. Agora não era apenas sobre ele, era sobre todo detento negro na instituição, sobre ideologia de ódio versus dignidade humana, sobre se terror racial continuaria governando ou se poderia ser desafiado. Eles vêm amanhã. Ryan continuou, voz tremendo. Refeitório, durante almoço. Graham quer audiência máxima para o que planeja fazer. Então amanhã descobrimos se 35 anos de treinamento de elite militar significam algo contra números impossíveis e ódio ideológico. Victor disse calmamente. Mas em coração, sabia a verdade brutal. Não importava quão habilidoso fosse, 30 homens armados com ódio racial e armas improvisadas eram probabilidades quase impossíveis. Noite passou devagar. Victor meditou, mas também fez preparações táticas mentais. Visualizou o layout do refeitório.
Identificou pontos de estrangulamento onde números deles seriam menos vantajosos. Planejou sequências de movimento que maximizariam eficiência enquanto minimizavam exposição. Era planejamento de operação militar, exceto que ele era força inteira e extração não era opção. Quando primeira luz filtrou através de janela gradeada, Victor já estava acordado e centrado. Executou série de alongamentos suaves, preparando o corpo para o que poderia ser a última luta de sua vida. Ryan observava com terror e admiração misturados. Senhor tem plano, sobreviver tempo suficiente para que guardas respondam. E, se possível, minimizar dano colateral a outros presos. Outros presos negros querem te apoiar. Eles querem lutar ao seu lado. Não, Victor disse firmemente. Isso é exatamente o que Graham quer. Motim racial que justifica a força letal de guardas. Diga a eles para ficarem longe. Isso é entre mim e Graham. Portas das celas abriram com um rangido metálico usual. Mas a atmosfera era tudo menos usual. Corredor para refeitório parecia milha de comprimento. Cada passo carregava peso de inevitabilidade que fazia ar parecer espesso, mas Victor manteve cabeça erguida, ombros retos. Se isso ia acontecer, aconteceria com dignidade intacta. Refeitório estava lotado muito além da capacidade normal. Detentos de outros blocos haviam encontrado desculpas para estar presentes. Era Coliseu Romano. E todos sabiam que sangue seria derramado. Graham estava sentado cercado pela maior congregação de poder supremacista branco que prisão havia visto em 2 décadas. Tatuagens de ódio em exibição orgulhosa. Símbolos de ideologia racista usados como emblemas de guerra. Victor entrou, pegou bandeja e caminhou diretamente para o centro da sala. Não se escondendo, não buscando proteção perto de guardas. Bem no meio onde não havia cobertura sem rota de fuga. Fazendo declaração final, eu não vou correr. O sinal de Graham foi deliberado desta vez. Ele se levantou pessoalmente, apontou para Victor e gritou para todos ouvirem. Hoje restauramos ordem natural. Hoje lembramos a todos onde cada raça pertence. Hoje esse velho aprende lição que deveria ter aprendido no primeiro dia. 28 homens se levantaram simultaneamente. Todos supremacistas brancos. Todos armados com armas improvisadas, facas de lâminas afiadas, tubos de metal, correntes, todos unidos por ideologia de ódio racial que viam Victor como símbolo de tudo que desprezavam. O que aconteceu nos próximos minutos seria debatido, analisado e recontado em instituições prisionais por décadas. Victor Kane se moveu. Não como o homem de 61 anos deveria mover, não mesmo como o homem de 30 anos. Ele se moveu como culminação de 35 anos de treinamento de elite militar condensado em eficiência pura e letal. Primeiro atacante com faca lunged para torso. Victor desviou lâmina com antebraço protegido por bandeja de metal que segurava. Depois entregou o golpe de palma ascendente que quebrou o nariz do homem e o mandou cambaleando para trás em outros 2 atacantes. 3 homens vieram de esquerda em formação. Victor girou baixo. Usou mesa como pivô. E executou varredura rotacional que tirou pés de 2. Terceiro recebeu cotovelo ascendente que o deixou atordoado. 2 atacantes tentaram coordenar de direções opostas. Victor deu passo estratégico que os alinhou, forçando-os a se atrapalhar. Quando o primeiro chegou ao alcance, Victor redirecionou o momentum dele direto para o segundo atacante, usando técnica de judo modificada. Colidiram com o som de ossos impactando. A luta se transformou em ballet brutal. Victor não estava apenas lutando, estava demonstrando 3 décadas e meia de conhecimento tático. Cada movimento tinha propósito múltiplo. Neutralizar a ameaça imediata, posicionar para próximo ataque, usar ambiente como arma, conservar energia. Derek veio com tubo de metal, balançando com intenção homicida. Victor bloqueou com cadeira que agarrou em movimento fluido, absorvendo o impacto. Contra-ataque foi série de 3 golpes. Chute baixo ao joelho, soco ao plexo solar, varredura que enviou Derek ao chão duramente. Graham havia entrado pessoalmente agora, gritando comandos raciais enquanto atacava. Você é nada, garoto. Sempre foi nada. Vou te mostrar seu lugar. Mas raiva o tornava descuidado. Victor esquivou o primeiro golpe, bloqueou o segundo e entregou combinação precisa. Golpe lateral no joelho que o desequilibrou, seguido por soco controlado às costelas que expeliu ar,
finalizando com varredura que mandou o líder supremacista caindo. Graham tentou levantar, mas Victor estava sobre ele, mão posicionada em chave que podia facilmente quebrar braço. Desiste, Victor disse, voz firme mas não cruel. Acabou. Nunca! Graham cuspiu, literalmente, tentando acertar o rosto de Victor. Isso nunca acaba. Você é inferior. Sempre será. Victor aplicou pressão suficiente para fazer Graham gritar. Escute bem, ele disse, voz baixa mas carregando autoridade absoluta de comandante de campo. Eu poderia quebrar seu braço agora. Poderia deixá-lo permanentemente aleijado. Mas não vou. Sabe por quê? Porque você é fraco. Graham gritou através de dor. Não, Victor respondeu calmamente. Porque eu não preciso provar minha humanidade destruindo a sua. Mesmo que você passe vida inteira negando a minha, guardas finalmente entraram em força massiva, equipamento anti-motim completo, preparados para motim racial total. Mas pararam em choque absoluto ao ver cena diante deles. Um homem de 61 anos estava de pé, uniforme rasgado, mas essencialmente ileso, respiração controlada. Ao redor dele, em círculos concêntricos como ondas de explosão, 28 dos presos mais violentos e ideologicamente comprometidos da instituição jaziam em várias condições de derrota. Alguns inconscientes, outros gemendo. Vários claramente com ossos quebrados. Nenhum em condição de continuar lutando. Diretor da prisão, homem chamado Warden Matthews, havia respondido pessoalmente ao alerta de motim racial. Ele entrou no refeitório e simplesmente ficou imóvel, boca aberta, tentando processar a impossibilidade do que via. Alguém, ele finalmente conseguiu dizer, voz falhando. Alguém pode explicar como um homem de 61 anos acabou de derrotar quase 30 atacantes sozinho? Victor soltou Graham, que desabou gemendo, e deu passo à frente. Autodefesa, senhor diretor. Fui atacado por motivos raciais por grupo organizado. Respondi com técnicas que aprendi em 35 anos treinando forças especiais militares. 35 anos? Matthews praticamente gritou. Você treinou forças especiais e isso não estava em seu arquivo? Meu trabalho era classificado, senhor. Maior parte não pode ser divulgada publicamente. Mas posso fornecer números de contato para verificação se necessário. Um dos guardas mais jovens, claramente lutando para não demonstrar admiração, sussurrou para a colega. Cara, isso foi mais impressionante que filme de ação. Matthews ouviu e girou, rosto vermelho. Isso não é entretenimento. Isso é crise institucional que revela falhas sistemáticas de segurança. Paramédicos agora. E você? Apontou para Victor. Custódia protetora imediata. Com respeito, senhor diretor. Victor disse calmamente. Custódia protetora não resolve o problema subjacente. Graham e ideologia que ele representa ainda estarão aqui. E se eu for isolado, mensagem enviada é que terrorismo racial funciona. Matthews estudou Victor com expressão complexa. Você quase morreu aqui. Estatisticamente deveria estar morto. Estatística não leva em conta treinamento adequado, senhor. E com respeito, se eu tivesse morrido seria mártir. Mas sobrevivi, e isso envia mensagem diferente, que ódio racial não é invencível. Nas semanas que seguiram, transformação extraordinária começou na instituição. Victor Kane não se tornou apenas lenda. Tornou-se catalisador de mudança estrutural que a administração não podia mais ignorar. Graham e principais tenentes foram transferidos para isolamento permanente em instalações diferentes. Mas mais importante que punição, foi mudança cultural forçada. A administração teve que confrontar problema de supremacia branca organizada que havia permitido festering por décadas. Presos negros que haviam vivido sob terror racial começaram a erguer cabeças. Eles procuraram Victor não por proteção física. Ele havia provado que podia se defender, mas por ensinamentos sobre como manter dignidade em face de desumanização sistemática. Victor começou a dar sessões informais no pátio, não de combate físico, embora ensinasse consciência situacional básica, principalmente sobre disciplina mental, controle emocional sob pressão extrema e recusa a internalizar narrativas de inferioridade racial. Graham queria que eu acreditasse que era menos humano. Victor explicava para grupos crescentes. Essa é a essência de supremacia branca. Não é apenas sobre violência física,
É sobre violência psicológica que faz vítimas questionarem própria humanidade. Recusar essa narrativa, manter dignidade interna mesmo quando outros tentam destruí-la, isso é resistência mais poderosa. Ryan foi primeiro aluno dedicado, mas logo outros se juntaram. Jovens que haviam passado anos acreditando que violência era a única resposta, começaram a aprender que disciplina era a forma superior de poder. Marcos, homem que havia agradecido Victor após primeiro incidente, tornou-se líder de grupo de estudo. Você não apenas nos ensinou a sobreviver. Marcos disse durante uma sessão. Você nos ensinou que merecemos sobreviver com dignidade. Isso muda tudo. Surpreendentemente, alguns ex-membros de grupos supremacistas brancos começaram a se aproximar. Não Graham ou núcleo duro, mas membros periféricos que haviam sido recrutados mais por necessidade de pertencimento que por crença ideológica profunda. Um deles, jovem chamado Tyler com tatuagens de ódio que agora envergonhavam ele, aproximou-se hesitantemente de Victor na biblioteca semanas depois dos eventos. Sr. Kane, ele começou, olhando para baixo, eu não sei se tenho direito de falar com o senhor. Eu estava lá naquele dia, não ataquei, mas também não fiz nada para parar. Victor estudou o jovem por momento. Via não monstro irreparável, mas garoto perdido que havia sido doutrinado. Por que está aqui agora? Porque vi algo quando o senhor estava lutando. Não foi só que o senhor venceu. Foi que o senhor não humilhou. Podia ter matado Graham. Podia ter feito o exemplo brutal dele. Mas não fez. E isso me fez questionar tudo que Graham havia dito sobre pessoas como o senhor. E o que você está questionando? Se pessoas que Graham chamava de inferiores podiam demonstrar controle e dignidade que ele nunca teve, então talvez eu estivesse do lado errado. Talvez eu tenha desperdiçado anos odiando pessoas que eram melhores que eu. Foi início de diálogos improváveis. Victor não pregou ou julgou. Simplesmente demonstrou através de exemplo consistente que força vinha de caráter, não de cor de pele. Que poder real vinha de controle sobre si mesmo, não de dominação sobre outros. A administração notou mudanças dramáticas. Relatórios de violência racial caíram 70% em 3 meses. Formação de gangues baseadas em ideologia diminuiu significativamente. Matthews, inicialmente cético, eventualmente chamou Victor para a reunião. Sr. Kane, Matthews começou, tom muito mais respeitoso que primeiro encontro. Estatísticas são inequívocas. Desde incidente e seus programas informais subsequentes, esta instituição viu transformação que francamente considerávamos impossível. Violência racial quase eliminada. Tensão entre grupos étnicos dramaticamente reduzida. Não foi só eu, senhor diretor. Foi dar a esses homens algo que o sistema nunca ofereceu. Reconhecimento de humanidade compartilhada. Ferramentas para manter dignidade e esperança de que são mais que piores momentos. Você consideraria formalizar isso? Tornar-se consultor oficial de reforma depois de cumprir sentença? Temos recursos para criar posição. Victor pensou cuidadosamente. Tinha agora 62 anos. Teria quase 69 quando libertado. Mas se pudesse fazer diferença, se puder ajudar, senhor, farei o que puder. 5 anos passaram. Victor cumpriu sentença restante desenvolvendo programa formal chamado Projeto Dignidade Compartilhada. Não era apenas sobre prevenir violência racial. Era sobre desconstruir ideologias de ódio, construir autoestima baseada em caráter universal, ensinar que dignidade humana não é definida por raça e reconhecer que todos carregam preconceitos que devem ser conscientemente confrontados. Pesquisadores acadêmicos começaram a visitar, estudando o fenômeno. Artigos foram publicados sobre o instrutor militar que transformou cultura prisional através de recusa a aceitar desumanização. Quando o dia de libertação finalmente chegou, parecia que a instituição inteira estava presente. Centenas de detentos, incluindo Tyler e outros ex-supremacistas que haviam renunciado à ideologia, formaram um corredor de honra. Marcos estava na frente, segurando placa simples. Obrigado por nos lembrar que somos humanos. Lágrimas corriam livremente. Victor, Marcos disse, voz embargada. Você salvou mais que vidas físicas aqui. Salvou almas. Me salvou de desistir de minha humanidade sob peso de opressão constante. Victor abraçou o homem que havia se tornado como irmão. Marcos, você sempre teve essa humanidade.
Eu só ajudei você a lembrá-la. Tyler estava ali também. Tatuagens de ódio agora cobertas por arte nova simbolizando redenção. Eu estava completamente errado. Tyler disse simplesmente. Sobretudo, você me mostrou que homem real é definido por caráter, não por raça, ou por quantos pode dominar. Estou passando o resto da vida fazendo reparações. Enquanto Victor Kane caminhou através daqueles portões pela última vez aos 68 anos, carregando mesmo a pequena mochila que trouxera 7 anos antes, parou para olhar para trás. A instituição ainda parecia imponente de fora, mas ele sabia que dentro, algo profundo havia mudado. Não por políticas ou punições, mas porque homem havia recusado aceitar desumanização racial. Havia demonstrado que dignidade mantida através de controle superior era mais poderosa que ideologia de ódio, e havia provado que mudança era possível mesmo em ambiente projetado para esmagar esperança. A história de Victor se espalhou além daquela instituição. Tornou-se caso de estudo em programas de justiça criminal. Inspirou iniciativas similares em outras prisões. Foi tema de documentário premiado. Ele passou anos seguintes como consultor, treinando administradores e desenvolvendo programas. Mas momento de maior validação veio 3 anos após libertação. Foi convidado para a cerimônia em universidade, onde Tyler, ex-supremacista, estava se formando em serviço social. Há 10 anos, Tyler disse em discurso para centenas, eu era membro de grupo supremacista branco em prisão. Acreditava que algumas pessoas eram inerentemente inferiores por causa de raça. Então o homem que deveria ser minha vítima me mostrou força que eu nunca poderia ter enquanto carregasse ódio. Tyler apontou para a plateia onde Victor estava sentado. Aquele homem, Victor Kane, tinha todo o direito de me odiar, de odiar todos nós. Mas escolheu caminho diferente. Demonstrou dignidade tão profunda, controle tão absoluto, humanidade tão inquestionável, que minha ideologia desmoronou. Agora dedico vida a desfazer dano que causei e ajudar outros a escaparem de armadilhas de ideologia de ódio. Ovação foi ensurdecedora. Após cerimônia, Victor e Tyler conversaram em canto quieto. Você tem orgulho de mim? Tyler perguntou, vulnerabilidade real na voz de homem de 30 anos que ainda procurava validação. Sempre tive, Victor respondeu. Desde o momento que teve coragem de questionar o que lhe haviam ensinado. Mudança começa com dúvida honesta. Você fez trabalho duro de se transformar. Anos depois, quando Victor tinha 75 anos, foi convidado para testemunhar perante Comissão Nacional sobre Reforma Prisional e Extremismo Racial. Senhores legisladores, ele começou, cabelos completamente brancos, mas postura ainda comandando respeito. Fui instrutor tático militar por 35 anos e consultor de reforma prisional por 8. Tenho perspectiva única sobre violência, ideologia e mudança comportamental. Supremacia branca em prisões não é apenas problema de segurança. É crise de humanidade. Quando permitimos que ideologias de ódio racial governem instituições, não estamos apenas falhando com vítimas. Estamos falhando com perpetradores também, deixando-os presos em narrativas que destroem todos envolvidos. O que proponho não é eliminar consequências por crimes. Ações devem ter consequências. Mas durante encarceramento, devemos fazer escolha ativa. Reforçar narrativas de desumanização ou fornecer ferramentas para reconexão com humanidade compartilhada. Estatísticas de instituições que implementaram programas similares ao meu mostram 65% de redução em violência racial, 50% de redução em reincidência e mudanças mensuráveis em atitudes sobre raça e dignidade humana. Testemunho foi seguido por demonstração poderosa. Victor havia trazido 5 indivíduos, 3 ex-presos que completaram programas, incluindo Marcos, e 2 ex-supremacistas que haviam renunciado ideologia, incluindo Tyler. Cada compartilhou história. Marcos descreveu anos vivendo sob terrorismo racial. Até Victor demonstrou que dignidade não podia ser tirada. Tyler falou sobre jornada de ódio para a redenção. Eu não mudei porque alguém me pregou. Tyler disse aos legisladores. Mudei porque vi homem vivendo prova de que tudo que me haviam ensinado era mentira. Supremacia branca diz que algumas raças são inferiores. Mas quando o homem que deveria ser inferior demonstrou disciplina, controle e humanidade superiores, ideologia não pode sobreviver a essa contradição. Legislação resultante foi chamada
Lei de dignidade em instituições. Exigia que prisões implementassem programas contra extremismo, fornecessem treinamento sobre igualdade racial para staff e presos, e estabelecessem métricas medindo não apenas segurança, mas desenvolvimento de atitudes sobre humanidade compartilhada. Victor foi nomeado para Comitê Consultivo Nacional. Mas sua maior alegria não veio de reconhecimento oficial. Veio de e-mail que recebeu 5 anos depois daquele testemunho. Era de Graham, ex-líder supremacista. Sr. Kane, começava formalmente. Estou em ano final de sentença em instalação de segurança máxima. Passei 8 anos em isolamento refletindo sobre vida que desperdicei em ódio. Não espero ou mereço perdão, mas preciso que saiba. Ver como você manteve dignidade quando tentei destruir você, isso plantou semente de dúvida. Levou anos, mas eventualmente brotou. Estou tentando ser homem melhor. Desculpe por tudo que fiz, a você e a incontáveis outros. Victor leu o e-mail várias vezes. Respondeu com linha única. Redenção é sempre possível para aqueles genuinamente dispostos a fazer trabalho. Boa sorte em sua jornada. Em conferência final antes de se aposentar completamente aos 80 anos, Victor foi perguntado qual era a lição mais importante de tudo que experimentara. Aprendi que dignidade humana, quando defendida consistentemente mesmo sob ataque mais brutal, é força que pode quebrar até ideologias mais entrincheiradas, não através de violência, embora eu tivesse que me defender fisicamente, mas através de recusa inabalável a aceitar narrativa de desumanização. Graham e homens como ele não eram monstros nascidos. Eram homens que encheram vazio em suas vidas com ideologia que lhes dava identidade e propósito. Mesmo que fosse identidade construída sobre ódio, quando você demonstra alternativa melhor, dignidade real, força real, propósito real, alguns escolherão caminho diferente. Não todos, mas alguns. E esses alguns podem então ajudar outros. Mudança se espalha assim, pessoa por pessoa, escolha por escolha. Enquanto o sol se punha sobre auditório naquele dia, Victor refletiu sobre jornada extraordinária, de instrutor militar de elite, a preso injustamente condenado, a homem que recusou ser desumanizado, a catalisador de mudança sistemática que tocou milhares de vidas. Ele pensou em Graham de joelhos no refeitório e na escolha que fez naquele momento de não humilhar além do necessário. Pensou em Tyler, ex-supremacista agora ajudando outros a escaparem de ideologia. Pensou em Marcos e centenas como ele que recuperaram senso de dignidade. E soube que valera a pena. Cada momento difícil, cada ameaça, cada confronto. Porque no final, ele havia provado verdade fundamental. Dignidade humana, defendida com coragem e disciplina, é mais poderosa que qualquer ideologia de ódio. Sempre foi, sempre será.